Welcome, my friends. Sejam bem-vindos, amigos. So, as you probably saw in the advertisement, today I'm celebrating 30 years in touch with the art of Jinshin. Vocês devem ter visto, né, nas divulgações que a gente enviou. Hoje, o Carlos está comemorando 30 anos nessa jornada da arte do Jinshin. It's not exactly today because, I have my very first class in the second weekend of September 1994. 1994. Não é exatamente no dia de hoje, né? Mas foi no segundo final de semana, né, do mês de setembro de 1994. The funny story is I was forced to apply to this class. E uma história interessante que o Carlos quer compartilhar com a gente é que ele foi obrigado a apresentar essa classe. In the early 90s, I changed my life completely. I changed my job, and I began to work with the what you call today vibrational medicine. E o Carlos está falando para a gente, né, que no começo dos anos 90 ele teve toda uma mudança de carreira. E nessa mudança de carreira foi quando ele começou, né, a trabalhar com a questão das medicinas vibracionais. So if you're curious, before I worked for about 20 years in a chemical company in the engineering department. E se alguém tiver curioso e quiser saber, né, o Carlos trabalhou numa empresa grande, né, uma empresa de química grande, onde ele era engenheiro. But in some moment of my life, I realized that it was time to change because if I continue that path, probably uh, my health will not help me anymore because I realize I'm getting sicker and sicker every year. When I have a checkup, the my health was not improving. The opposite was decreasing. E o Carlos está dizendo para a gente que o que foi mais fácil para ele optar por essa mudança de carreira é porque a saúde dele já dava sinais de que ela não estaria dando o suporte devido para ele naquele caminho que ele estava. So Ao after contrário, ele estava com a saúde debilitada exatamente pelo sistema de vida profissional que ele estava tendo. So one day, finally, I took the decision. I quit my job, and because I had some reserves, I took some time to think about the future. E um dia ele tomou a decisão importante. Ele resolveu pedir as contas e organizar a vida dele. Ele já tinha uma reserva e aí ele começou a pesquisar o que faria melhor para ele como pessoa. And a friend of mine, she is a physician, and she was living the same situation. She wanted change on her life. She invited me for a seminar about fluorescence. E ele tinha uma amiga que coincidentemente estava passando pela mesma situação que ele, né? Ela era uma física e estava em transição de carreira. E ela fez um convite para o Carlos para participar de um seminário de essência floral. I had no idea about fluorescence, but because she invited me, I just thought, why not? So I have applied for this. It was not a seminar; it was a training. It was 2 years training in batch fluorescence.
E aí o Carlos está falando que não entendia nada de essência de florais. E eu falei que era um seminário, na realidade era um treinamento de 2 anos, onde se falava aí das essências dos florais de Bach. But you know, every new class I got more excited because a complete new world was open in front of mine, and I began to make experience using myself as a guinea pig, and the results are really amazing. E o Carlos ficou maravilhado com o que ele estava aprendendo. E ele gostou tanto que ele estava aplicando as essências, ele próprio estava se usando como estudo de caso. E os resultados eram fantásticos nele próprio, na saúde e improvisando a qualidade de vida dele também. And so after 2 years training, I received the certificate, and I began to work as a I began to work with flower essence. E depois de 2 anos ele se formou e foi quando ele iniciou o seu trabalho, o seu próprio trabalho com essências florais. I can say that I was really successful. I received a lot of clients, but I was saying something still missing. E ele poderia até dizer que ele teve um começo de transição de carreira bom, com sucesso, né? Mas o que que acontece? Ele teve clientes, ele conseguiu desempenhar isso muito bem, mas ele ainda sentia que alguma coisa estava faltando. And so another friend invited me for Reiki, and I did Reiki, and it was really interesting experience too. Ele teve um outro amigo que convidou ele para conhecer o reiki, ele foi, conheceu o reiki, desenvolveu. É uma arte também bem interessante, mas And probably, after all these years presenting Art of Jinshin classes, maybe or very few of you know that I'm a Reiki master too. e interessante, né? Porque depois de todos esses anos, o Carlos como instrutor da arte, né, apresentando seminários para nós e tudo, bem poucas pessoas sabem que ele é um mestre reikiano também. But it was at that time it was a great combination using flower essence and Reiki uh, with my clients. Naquele momento, né, de vida que ele estava, depois da transição de carreira, foi muito importante essa união do reiki com as essências florais, trouxe um alicerce para ele poder atender bem os clientes dele. So in 1994, a friend of mine from São Paulo, Cristina Minamizawa, she called me, invite me for self-help class. E aí, em 1994, a Cristina Minamizawa convidou o Carlos para vir para São Paulo participar de uma classe. And my answer is, no, thanks. I think I have enough to continue my practice here. E o Carlos modestamente disse: Eu acho que não, eu já tenho o suficiente aqui, eu acho que eu não preciso de mais informação, não. But Christina told me, let me rephrase. I'm not inviting you. I'm telling you to come. E a Cristina foi incisiva. Ela falou: Carlos, deixa eu te explicar melhor. Isso não é um convite. Eu estou te intimando a vir participar dessa classe com a gente. So I surrendered. Okay, I'm going. E aí ele falou: tudo bem, eu estou indo então. And the class really touched me. And when I returned back home, I apply what I learned in the class the next day, and the results are really amazing. E ele nessa classe em São Paulo com a Cristina, ele foi tocado. Tão tocado
que ele voltou para casa, aquilo ainda estava tão vivo nele que no dia seguinte ele já teve uma chance e ele já aplicou a arte do Jinshin. So the next day, my daughter, she was 5 years old at that time. She was with high fever. O que aconteceu? A filha dele, que na época tinha 5 anos de idade, estava com uma febre muito alta. And so I scheduled to take her to the doctor, but it will happen only a few hours later. So I think, okay, I learned something about fever. Let's make an experience. E aí ele foi, procurou um médico, só que o médico só ia ter hora algumas horas à frente. Ele marcou, mas ele falou: então, nesse período, eu vou aplicar o que eu aprendi, eu vou trazer o que eu aprendi na arte, aplicando na minha filha, porque eu sei que isso pode ajudar. So I asked her to lay down on the sofa, and then I applied the simple procedure to harmonize the three. E aí ele pediu para ela vir para o sofá, né? E ali mesmo no sofá, ele aplicou ali os simples procedimentos que ele tinha aprendido nessa classe para cuidar da febre que a filha dele estava sentindo. And after 10 minutes helping her three, she fell asleep. And when she woke up half an hour later, no more fever. E o que foi interessante foi que ele estava ali aplicando, né? Ele passou ali 10, 15 minutos aplicando e ela caiu no sono. E interessante que ela caiu no sono e depois de meia hora ela acordou. Só que após essa meia hora de sono, ela acordou sem nenhuma febre. So this is when the art of Jinshin got me. Então foi assim que a arte do Jinshin pegou ele. And so I continue my journey, applying for 5-day classes and special topics, know myself. And 8 years later, I was invited to become a teacher of the art. E aí foi como ele começou. Aí ele passou pelas classes de seminário básico, ele passou pelas classes de 5 dias, os tópicos especiais, como todos nós. E depois de 8 anos, veio o convite para instrutor. And at the end of January of 2002, I present E my aí, very first 5-day class. e aí em janeiro de 2008, 2002, em janeiro de 2002, o Carlos apresentou a primeira classe dele. And I never stopped. After this one, I never stopped. E depois dessa, ele nunca mais parou e está aqui hoje junto com a gente. So during these 30 years, I present more than 500 classes. Durante esses 5 anos, então, Carlos já apresentou mais de 500 classes For more than 5,000 students. para mais de 5.000 alunos. But the most important thing, the art of Jinshin changed my life. Mas mais importante do que números, a arte do Jinshin mudou a vida dele. During my entire life, I was very curious to know more and more about nature, about universe, about human being. Durante anos, né, ele sentia que tinha essa necessidade de conhecer mais sobre a natureza, conhecer mais sobre o universo, conhecer mais sobre o próprio ser humano. And since I was very young, I began to study philosophy, Western philosophy, um, and all these weird knowledge like numerology, Kabbalah, astrology.
E aí, desde muito novo, ele sempre foi muito curioso, ele estudou filosofia, todas essas coisas que as pessoas dizem que são um pouquinho fora da caixinha, né? Ele estudou cabala, numerologia, astrologia. Just to let you know, my personal library has more than 5,000 books. Então, e aí só para que vocês saibam, né? A primeira biblioteca que o Carlos teve, ele estava com 5.000 livros. And I read most of those books. E mais importante do que ter os livros é que ele leu cada um deles. So many different schools of knowledge. But you know, in many situations, it's difficult to combine information from one source to another, from one school to another. But when I discovered the art of Jinshin, it was like that piece of the puzzle that connects everything. Na jornada dele, ele sempre tinha uma dificuldade em fazer conversar uma situação e outra, um aprendizado e outro, o que era dito em uma escola filosófica e na outra. Mas quando ele conheceu a arte do Jinshin, é como se fosse a pedra do quebra-cabeça que estava faltando. Aquilo encaixava e servia para tudo. And I understood in deep, not only the philosophical way, but in the very practical way, the perfect connection between 2 and 16. E aí, o que que acontece? Ele aprofundou o estudo, ele entendeu ainda mais, mas ele cada vez entendia melhor a conexão que existia. O Carlos está falando que essa conexão ela é como a conexão entre 2 e 16. 2 means wisdom. 16 is flexibility. So I can say the key for wisdom is to be flexible. And wisdom teaches, invite us to be more and more flexible. E qual foi o ahá dessa situação toda? Os grandes professores sempre ensinaram os alunos a serem sábios. E a gente está falando de 2, sabedoria. Mas se a gente for falar do 16, é flexibilidade, construção da conexão, sabedoria com flexibilidade. Essa é a união que explica tudo e norteou Carlos até os dias de hoje. And the third piece that I learned from Mary is the importance of simplicity. E aí o que veio aí do aprendizado com a Mary Burmaster, né, é o que ela sempre fortaleceu e falou. Simplicidade, simplicidade e simplicidade. So those three items, or those three elements, are very important for me, and I have those three as a foundation to my journey: wisdom, flexibility, and simplicity. E ele construiu os pilares, né, que norteiam a vida dele. São esses três que ele acabou de explicar. Sabedoria, mas sabedoria com flexibilidade, sabedoria, flexibilidade e simplicidade. É assim que ele norteia a vida dele até hoje. So in few words, this is my journey in the art of Jinshin. E em poucas palavras é isso que ele quer compartilhar com a gente. Tá? São essas palavras que norteiam a jornada de Carlos Guterres na arte que ele compartilha com a gente. Douglas, any thoughts? Carlos está me perguntando se eu tenho alguns pensamentos, né? Mais que um pensamento, eu queria te pedir para lembrar de uma situação engraçada que você passou nas suas experiências, na sua vida. Eu tive o prazer de ouvir uma história sobre Polo Norte, alguma coisa assim, que é muito legal para mim, entendeu?
Carlos just asked me if I have some thought or if I want to share something. I'm just reminding that I heard some time ago, a long, long time ago, that he has a funny story about Carlos' instructor and the art in some huge, amazing place. And I asked him to share this with us. Carlos, Well, please. well, the story is funny now, A história é engraçada agora, né? Ele tá falando disso hoje. Hoje parece engraçado. not at that time. Na época não foi nada engraçada, não. I was invited to teach a 5-day class in Homer, Alaska, Ele and foi, com... Ele foi convidado para dar uma classe no Alasca. and the organizer asked me to present the class in a different format. You know, part one, Saturday, Friday, Saturday, Sunday, and part two in the next weekend. E aí ele foi convidado a apresentar a classe, né, num formato um pouco diferente. Então a parte um ele ia apresentar sexta, sábado e domingo, e aí no outro final de semana ele ia apresentar a parte 2. And so during the first part, I stay with the organizer. Uh, E aí Hilda, ele apresenta. Go on, please. the organizer was Hilda. She was a student from Venezuela who was living in Homer. E aí era a Hilda, né, organizadora dessa classe. Ela é da Venezuela, mas estava morando aí em Holder, no Alasca. And so the class works very well. And then I use the days from Monday to Thursday to rent a cart and visit some places near Homer. E aí o que o Carlos fez? Ele aproveitou então no intervalo das classes, de segunda a quinta-feira da semana que ele estava livre, ele alugou um carro para conhecer ali as redondezas de Homer. But before I went to this little trip, the co-organizer told me, if you stay with the organizer during part one, you stay in my home on part two, okay? And I said, okay, no problem. E aí tinha a organizadora e a co-organizadora, ela falou, olha, mas tem o seguinte, se você vai ficar na casa da minha amiga durante a parte um, você vem para ficar na minha casa durante a parte 2. Vamos combinar assim? O Carlos falou, tá bom, vamos combinar desse jeito. But no, she lived not in the city, 20 miles from Homer, in the middle of nowhere. E então, ela não morava na cidade, né? Ela morava mais ou menos 20 milhas para fora da cidade de Homer, mas para o Carlos estava tudo bem, então ele foi para lá. It was a beautiful place, but totally isolated. Um lugar muito bonito, mas era bem mais isolado, né? And so she showed her home and this, oh, you stay here. This will be your room, but here we don't have bathroom in the house. We have outhouse. E aí ela explicou, ó, você vai ficar na minha casa, né? Minha casa tá aqui, só que tem uma coisa, uma condição, o banheiro é pro lado de fora. Yeah, a casinha, né? And the so the this outhouse was about, I don't know, it was not close to the house. E aí o Carlos está falando, né? A casinha, o banheiro que estava pro lado de fora da casa, na realidade nem era tão perto assim da casa. Tinha que andar um pouquinho para ir até o banheiro. But you know, and during dinner, she told me she had a cat, but the the bear
got the cat and ate her. E durante a janta eles estavam conversando. Aí o que que ela contou pro Carlos? Que ela tinha um gatinho. Só que infelizmente um urso tinha comido o gatinho dela. So imagine 2 a.m. and I need to go to outside to pee. And the image of the bear waiting for me was E o very que present. aconteceu? Carlos acordou às 2 horas da manhã com muita vontade de ir no banheiro. Então ele estava apertado para ir no banheiro, fazer um xixizinho, mas o que veio? A lembrança do urso. So it was a really nightmare to walk until the outhouse in the middle of the night. Very cold, even in the summer, the nights in Alaska is very cold. So, and thinking maybe the bear is waiting for me. E para ele, um lugar estranho, né? Esse caminho todo pela frente, mas ele tinha que ir no banheiro, então ele se aventurou. Mas a imagem do urso à espreita dele em algum lugar não saiu da cabeça dele. Então essa noite para ele foi realmente ali algo quase como um pesadelo. But next day I think, okay, I have a plan. During the class, I will drink water only until lunch, and I will stop drinking water. E aí no dia seguinte, como ele tinha classe, ele construiu um projeto, uma tática diferente. Eu vou beber líquidos, eu vou beber água só até a hora do almoço. Porque aí se eu não beber depois, provavelmente eu não vou levantar à noite querendo ir no banheiro. No Então way, ele já programou a aula sem muita água. no way. In the middle of night, I had to go outside one more time, thinking E of não teve thinking jeito. about the bear. Não, teve jeito não. Ainda assim, ele teve que levantar de noite para ir no banheiro. Então, foi uma experiência aí de noites interessantes para o Carlos. So three very interesting nights I had. And one more thing: the outhouse. In the back of the outhouse was the tomb of the previous owner of the house. E aí o Carlos está falando, né, que outra coisa interessante, né, que atrás da casa, né, tinha toda uma referência ali do antigo proprietário da casa. No, the Então grave, tinha toda essa. the grave Sorry. of the grave of the previous owner. E aí todo esse quintal, né, que ele está falando dos quintal dos fundos, né, toda essa referência e todas as coisas do antigo dono, inclusive o túmulo do antigo dono da casa. So this is stories of being a teacher, teaching the art all over the world. E essa é uma das experiências que o Carlos teve ensinando a arte ao redor de todo o mundo. Yes. Mas, Carlos, quantos países você já passou ensinando a arte? I'm asking Carlos, how many different countries has he been teaching the art of Jinshin? I taught in 28 countries in all the continents. E o Carlos está aqui me respondendo que ele já ensinou a arte do Jinshin em 28 países diferentes em todos os continentes. In US, I taught in 20 states. 20 states. 20 states. E nos Estados Unidos, ele já lecionou em 20 estados americanos. So it was a blessing to travel and have friends all over the world. E ele se sente abençoado, porque nessa jornada ele construiu amigos ao redor de todo o mundo. To be in touch with different cultures. Ele conseguiu estar em contato com culturas diferentes. And at the same time realize that the art of Jinshin
unite us. E ele compreendeu uma coisa. Hoje, né, com toda essa jornada, ele vê o quanto a arte do Genshin uniu todos nós. And stories like this, I had a lot. Maybe not so dramatic, but funny stories too. E ele está dizendo que histórias como essa ele tem várias, né? Algumas não são tão dramáticas e engraçadas como essa do urso, mas ele tem bastante história para contar. Que tal a gente ver se algum dos nossos colegas quer te fazer alguma pergunta? I'm telling Carlos that it will be great if one of you, if you want to make Carlos a question about his journey or about the art, please. You can do raise your hand like this, or you can press the button raising hands. Eu estou falando que se alguém quiser fazer uma pergunta para o Carlos, pode levantar a mão no botãozinho do ícone de levantar a mão, ou pode levantar a mão do jeito físico aqui para a gente. We have Sondraya. Sandra. Yes, I have two questions. Great. One, I'd like to know if you have Mary's birth chart information. A Sondraya tem duas perguntas. Uma delas é se o Carlos já fez ou tem o mapa astral da Mary. Yes, Wayne gave me a copy of her Mary's birth chart. Ele tem sim, é uma cópia que ele tem do Wayne, que o Wayne passou para ele. I tried to talk to Wayne this week to check with him if it's okay if I can share the Mary's chart, but I could not talk. I think he is traveling. He was flying to Hawaii, so I could not get his information. But I have. E o Carlos está falando que como ele recebeu esse mapa do Wayne, né? Ele quer ter a permissão do Wayne para saber se ele pode ou não compartilhar as informações do mapa que ele tem da Mary, tá? Mas ele não conseguiu falar com o Wayne porque o Wayne está viajando. So, are you willing to share your birth information? Yes. Yes. Why not? Oh, I E would love aí, it. aí a Sondréia está perguntando, né? Tudo bem, ela entendeu. Mas e sobre as informações do nascimento do Carlos, né? Se ele vai compartilhar com a gente as informações astrológicas dele. I'm Scorpio, and my rising sign is Capricorn. Então o Carlos está falando que ele é um escorpião com um ascendente em Capricórnio. And Yes, but I would love to have your birth date, place, and time. okay, okay, November 9. Oh, really? Yeah, Wow. Okay. 1956. E Okay. aí a Sondraya também falou, olha, eu ia gostar muito de ter tuas informações de nascimento. E aí o Carlos está passando as informações de nascimento dele. Eu acredito que ela quer fazer um mapa astral do Carlos para conhecer ele melhor. Então, o Carlos é de 9 de novembro de 1956. And the city is Porto Alegre. Oh, cannot understand that. Porto, Porto, Alegre, Alegre, Brazil. Okay. And the time is 10 a.m. Thank E you aí, so much. e aí eles estão combinando aqui todos os dados exatos para o mapa astral
que é o horário de nascimento, que o Carlos disse que é às 10 horas, e a cidade, que é Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. And Yes, thank you. Vai... Now I understand why I resonate so much with your teachings. I took a class with you in Sacramento many years ago, and it did a lot for me with Jinshin Jitsu. and why you were surprised when I mentioned November 9th? My daughter is born on the 9th, and I am a number 9. So 9 really aligns with me. That's my birth path number, where everything adds up to a 9. So I always have special things happen to me on the 9th. Okay. E aí o Carlos está perguntando para a Sondraya por que que ela ficou ali surpresa, né, quando ele falou que era do 9 de novembro. Ela falou que é porque a filha dela também é 9 de novembro e que 9 é o número dela, número pessoal astrológico dela também. Daí a coincidência, e ela entende e perguntou e pediu os dados do Carlos, porque ela sente uma ressonância muito grande, uma atração muito grande, desde quando ela assistiu uma classe do Carlos em Sacramento. Então, So, desde lá, ela sente aí oh, essa ressonância com o Carlos. so E here's my agora o chart. Carlos está tá compartilhando o mapa astral dele com a gente também. Wow. Good? Okay. Linda. No, Lina. Hi there. Thank you so much. Hey. I'm also appreciate the sound is really good. I was afraid I wouldn't be able to hear. Yeah, I would love to know your personal vision for what's going to happen now, currently for you, and what's your vision for JSJ or the art, how you foresee proceeding. A Okay. Lina está agradecendo. And we do also thank you, Lina, for reminding us about the sound. Thank you so much. Eu estou agradecendo a Lina também porque ela falou para gente que em alguns momentos o som estava com alguma dificuldade. Então, sempre que vocês tiverem informações desse tipo, onde a gente possa melhorar a qualidade do que a gente tem para entregar para vocês, por favor, entrem em contato e conversem conosco, tá bom? I'm saying thank you to Lina because she just write us and talk about the difficulties with our sound, and we just improved that, and now she's saying that it's okay. So I'm saying thank you because sometimes we need to get your feedbacks. So please, if you need something to improve the material that we deliver for you, please do not mind. Send us an email, send us to improve, that we are here to do our best for you, ok? Thank you so much. E aí, agora a Lina também perguntou para o Carlos o que ele tem de projetos futuros, o que ele pensa para a carreira dele, o que ele tem de informação sobre o que foi, né, o JSG, que era Genshin Guild, e o que ele espera da arte nos projetos futuros dele. Well, Lina, I learned that everything in the universe follow cycles. O Carlos está dizendo para a gente que ele aprendeu, né, na jornada de vida dele, que a vida por si só são ciclos que se transformam. And thinking about the art of Jinshin or Jinshin Jutsu, if you prefer, we have a cycle, we may say, from 1912 to 1960, where Jiro Murai rescued forgotten art. Aí o Carlos está lembrando que se a gente for falar de ciclos, ele está trazendo aqui para a gente uma informação bem interessante.
mais ou menos de 1912 a 1960, se fez um ciclo onde Jiro Murai redescobriu a arte. Then the next cycle was up to Mary that brought the art to the Western world and spread all over the planet. So this is another 50-year cycle. E aí o Carlos está falando que a gente viveu um outro ciclo, na sequência nós estamos falando dos anos 60 em diante, onde a Mary trouxe a arte aqui para gente e também uma informação diferenciada de como a gente poderia aplicar essa arte na nossa vida. E isso se tornou global. We may think that after Mary, the way the art was teaching suffered a kind of fragmentation. Many teachers go to different directions. Matthias create his own method. Some members of the old faculty create spirit, mind, and body, and I help Wayne to create the Jinshin Guild. So I think the something that was unique begins to fragmentate in different directions after Mary. E se nós vamos falar então do ciclo, né, depois da Mary, que acabou de acontecer, é o que a gente está vivendo hoje, esse ciclo se fragmentou por causa dos ensinamentos e de alguns instrutores que começaram a seguir os seus caminhos. A gente pode começar esse ciclo falando do Matthias, que é da Alemanha e hoje tem o próprio método dele. A gente pode falar que o Carlos, né, junto com o Wayne, ajudou o Wayne a fazer a Guild, que agora o Wayne está dirigindo. A gente pode falar do que era, né, a Inc. e hoje se transformou no Espírito Mind and Body. São essas transformações que aconteceram agora depois da Mary. You know, I help Wayne for 4 to 5 years to build this academy, Jinshin Guild. Even because Wayne was my first teacher and a great friend, but you know, I realized that my path is not the same. E o Carlos está falando que ele teve essa parceria com o Wayne, sim. Ele é muito agradecido ao Wayne. O Wayne foi o primeiro professor dele, então ele está honrando essa jornada dele, mas ele sente que não é o caminho dele ainda. And you know, my understanding of the art is something that really can change a life. It changed my life, and later I'll tell you why. It was very simple but profound. But I don't want to be labeled member of this academy, teacher of that school, or faculty member. No, I'm just Carlos. E o Carlos está falando para a gente, né, que é uma questão de entendimento, sabe? Ele entendeu o que era naquele momento e hoje ele está em outro momento. E ele vai até explicar para a gente daqui a pouco o porquê disso. Existe uma mudança acontecendo dentro dele também, que pode até parecer simples quando ele for explicar para a gente, mas que para ele é profunda e mexe com ele. Outra coisa que fez ele tomar essa opção, né, é que professor disso, instrutor lá daquela faculdade, organizador aqui, são rótulos que ele não se identifica. Ele enxerga e quer ser Carlos, sem rótulos. And so, if you ask me if I'll continue teaching, the answer is yes. But with not a rigid and formal structure, and just be available if you want me to go to your home city to present a class. Probably will say yes, or
I really thankful to Douglas and Marcia because they offer all the structure of Be Your Dream to continue having this window to be in touch with all of you, but no more formal structure. I just will continue sharing what I learned. O Carlos está dizendo que ele vai sim continuar lecionando, ele vai continuar ensinando a gente, e isso é ótimo. Thank you, Carlos. Eu estou agradecendo ele por ensinar a gente e porque ele também falou que é agradecido a Be Your Dream, que a Be Your Dream é o Douglas, a Márcia e toda a nossa equipe, e nós também estamos muito felizes em ter um espaço aberto para todos que quiserem compartilhar a arte. Esse é o nosso propósito. E aí ele vai continuar ensinando e lecionando, porque é isso que ele gosta de fazer. You know, Lina, the art taught me that the beginning of everything is one, the unity, or if you prefer, the dot. E o Carlos não se esquece da arte, né? E mais uma vez ele lembra a gente, o começo de tudo é o ponto, é o é a unidade. Todos nós somos humanos. But the most important thing is we need to honor this profound message to be a unity. E a mensagem é: a gente precisa honrar a própria mensagem do ponto para a unidade. Nós precisamos ser o Nós precisamos ser, né, You a know, unidade e a humanidade. as above the universal unity, so below my personal, individual, tiny unity. Como a gente tem tanto acima quanto abaixo, se a gente for prestar atenção acima, a gente tem a unidade universal. E abaixo nós temos nós, a unidade individual, que está aqui para expressar o que é universal. But explaining in practical, simple words, each one of us needs to be a unity. E o Carlos quer explicar isso de uma forma simples para a gente, né? Que cada um de nós precisa ser total e completo, sendo uma pessoa, uma unidade. So everything I learn, I practice in my life. Então ele está trazendo uma referência para a gente até ponderar. Tudo que ele aprende, o Carlos pratica na vida. I am what I'm teach. So you'll never see it. I'm saying something and my actions go in a different direction. Carlos é aquilo que ele ensina. Então você não vai ver o Carlos falar uma coisa e fazer outra coisa. You know, is simple to be this unity. We don't need to have a mask to deal with your neighbors, a different mask to deal with your teachers, to have a different mask to deal with my friends, relatives. You know, I am the same person every moment of my life. And I learn because this is the major lesson of the art. E o Carlos está falando, existem pessoas, né? Nós vivemos num mundo de pessoas. E algumas pessoas têm uma máscara com a vizinhança, com seus vizinhos, tem outra máscara para ser profissional no trabalho, tem uma máscara ou fica sem máscara dentro de casa, mas as pessoas, algumas delas, usam máscaras. E não é assim que o Carlos é. Ele é o que a arte ensina a ser. And the other important thing is is related to the attitudes. You know, we as human beings, it's natural that we manifest in different moments one or more of the five attitudes. E outro ponto que a gente tem que prestar atenção é que existem as atitudes.
Então, um ser humano desarmonizado sofre a influência das atitudes. And I learned to be alert, observing myself when I'm expressing fear or anger or worry or sadness or trying to. And in the moment I realize the attitude is present in my life, automatically I begin to work to melt it and get rid of this attitude. E aí ele presta muita atenção nisso. Então, quando ele se pega em uma atitude, seja raiva, seja o medo, seja o estar no esforço, o que ele faz? Ele rapidamente começa a trabalhar para derreter e se libertar dessa atitude. As Mary mentioned over and over again. Isn't it simple? E é como a Mary sempre diz, é só a gente prestar atenção. Não é simples. And this is the key to have a happy, healthy life. E essa é a chave, né, para uma vida alegre e feliz. É assim que é. And if you pay attention in yourself, take care how is your balance, and use the tools you have to preserve your balance, you are constantly an example for the others and a blessing for this world. Se você se manter sempre alerta, prestando atenção para não cair nas atitudes, você vai se tornar uma pessoa em harmonia. E estando em harmonia, você vai ser referência para todos que estão no seu entorno. E as pessoas no seu entorno também vão estar e vão ser felizes. E é isso que a gente procura, é isso que o Carlos traz como referência de vida para ele. I believe we are part of this body called humanity or mankind, if you prefer. E ele acredita, né, que nós somos uma pequena parte desse corpo que nós chamamos de humanidade, desse corpo que nós chamamos, né, de planeta ou de vida. I believe the humankind today has 8,200,000,000 cells, and each one of us is one cell of this body. E ele entende isso como, né, o ser humano, humanidade, é 8 bilhões e 2 milhões de células vivas individuais. E cada uma dessas células é parte de nós e parte do que é a vida no seu todo. My contribution to this body is to keep this cell as happy, as healthy as possible, contributing for the health and happiness of the entire body. E a contribuição que o Carlos traz é de ser a célula mais feliz, alegre e contente que ele puder ser, para que as outras células desse corpo universal possam também se tornar o mais alegre, felizes e saudáveis que elas puderem ser. Essa é a contribuição que ele traz para a humanidade. And when you look around, you realize that we are living today a huge transition. E quando a gente olha e presta atenção ao nosso redor, né, a gente vai ver que a gente está num momento de transformação profunda. We can explain it in many different ways, but if you use astrology to explain, we are moving from the age of Pisces to the age of Aquarius. A gente pode explicar isso de várias maneiras, mas vamos falar aqui do exemplo astrológico, né? Nós estamos num momento de mudança de era, onde a gente está saindo da era de peixes e entrando na era de aquários. But when you are moving to something new, of course, it's natural to feel fear because you are dealing with the unknown. Mas se a gente estiver fazendo uma mudança na nossa vida, né? E essa mudança vai nos levar para um lugar desconhecido,
É óbvio que a gente sinta um pouquinho de medo, de receio, porque nós estamos indo para um lugar que é desconhecido. So if you want to help this body called humankind, hold your index finger, because there's a lot of fear all over this planet. E o Carlos está falando, esse também é o momento da gente, de nós nos convidarmos a sermos felizes e saudáveis, porque todo o nosso planeta está precisando de mais saúde e de mais alegria. So thank you, Lina, for your question. Então, muito obrigado, Lina, pela pergunta. Thank you so much for such a beautiful and helpful answer. Thank you. E a Lina está agradecendo por uma resposta tão bonita quanto a que o Carlos deu para ela, né? Carlos, parece que a Marian também colocou alguma coisa no chat sobre mudanças de estações, mudança de vida. Marian quer compartilhar com a gente? I'm saying that Marian put something in the chat, something about changing seasons and germination. Marian, could you share with us your opinion or your message? Let me try to find her. I find you. Hey, hello. Hello, Douglas. Oi, Marian. In 2004, Carlos taught in New Zealand, and his English was very good as long as he was speaking, but he had great difficulty with the New Zealand accent. It's true. Even New Zealanders have difficulty understanding each other, and it's even worse now. A Marian está contando para gente uma situação, né? Em 2004, o Carlos deu uma aula, ele lecionou uma classe na Nova Zelândia. E todos os alunos ficaram muito felizes, o inglês dele estava muito bom, ele conseguiu se expressar muito bem e todos entenderam. O que ficou um pouco mais complicado é entender o neozelandês falando inglês. Isso é que foi complicado, já que até entre eles, às vezes, os neozelandeses não se entendem. Então ela está fazendo uma piada, lembrando de quando o Carlos deu uma classe na Nova Zelândia também. It is also difficult to lip read in New Zealand because many New Zealanders appear to have lockjaw. They do not move their lips. E ela está explicando por que parece difícil, né, de entender os neozelandeses, mas é porque eles falam sem mover os lábios. Eles falam meio assim com a boca meio fechada. E aí ninguém consegue entender muito do que eles estão querendo dizer. É isso que a Marian está compartilhando com a gente. Well done, Douglas. Thank you, dear. It reminds another funny story. Well, first of all, the class I present in New Zealand was my first class in English. I was really afraid if you could understand my English or not. So now you're very kind saying that my English is good enough. But yes, the accent was O not Carlos easy está for me. querendo lembrar, desculpa. O Carlos está lembrando a gente, né? E ele próprio se lembrou. Essa foi a primeira classe internacional que ele deu em inglês. Então ele está muito feliz em saber que ele conseguiu se expressar bem, mas ele estava bem nervoso. But you know, years later, I present another class in Christchurch. E ele está falando que alguns anos depois ele apresentou uma outra classe em Christchurch. And I decided to arrive a couple of days earlier to get used to the accent.
E aí, dessa vez, o que ele fez? Ele quis chegar uns dias antes para se acostumar com o acento neozelandês. But you know, the class was very difficult for me again, and I could not understand it. Oh, I train my ear, I listen a lot of people, I go out and talk to people, but I cannot understand the accent in this class. E aí o Carlos está lembrando que mesmo tendo chegado antes, foi uma classe que ele teve dificuldades. Ele teve dificuldades e aí ele ficava na dúvida. Poxa, mas eu já estou entendendo o acento, eu cheguei antes, eu estou familiarizado com isso tudo. Por que que eu ainda não consigo compreender? And finally, talking to the organizer, talk to Julie, she told me that we had one student from Scotland, another student from Germany, another student from US, another. So we have about 12 or 20 or 18 students, but each one from a different part of the world, and just 3 or 4 from New Zealand. E aí ele foi conversar com a organizadora, que era a Julie. Ele falou, mas Julie, eu estou encontrando certa dificuldade em entender o acento da pronúncia das pessoas, né? Ela falou, Carlos, não tem como você não ter dificuldade. Nós temos entre 12 e 18 alunos, mas a gente tem aluno da Escócia, a gente tem aluno da Espanha, a gente tem aluno da Alemanha. Só 3 ou 4 deles são realmente aqui da Nova Zelândia. Então, todos têm um acento diferente. And I confess, the most difficult accent for me to understand is from people from Scotland. E aí ele está aqui, né, abrindo o coração e dizendo que ele tem muita dificuldade em compreender a pronúncia do escocês. But no problem, like if I train, few days early, I think I can deal with it. E o Carlos está dizendo que sim, ele começa um pouco antes, né, para tentar captar aí a mensagem, o acento do país que ele está indo, e na maioria das vezes ele consegue fazer isso com sucesso. But another difficult thing for me when I'm teaching is, for example, I'm teaching in English-speaking country, and one student who knows that I speak Portuguese or Spanish in the middle of the class made a question in Portuguese or Spanish. It creates a confusion in my mind that takes a long time to readjust and organize my thoughts to answer in English, because it creates a huge confusion, and sometimes I begin to answer in Spanish or Portuguese. E o Carlos está contando uma outra situação, né, que ele como instrutor ele passa e vive, e é bem interessante porque ele se acostuma, ele se prepara para dar uma classe. Estamos falando de uma língua global inglesa, tá tudo para vários países, né? Mas alguns alunos em algumas dessas classes sabem e falam português ou espanhol. E sabem que ele também fala português e espanhol. E no meio da classe trazem uma pergunta em português ou espanhol. Isso desmonta o raciocínio e o preparo do Carlos. Aí ele tem que parar, respirar, reorganizar o raciocínio dele para responder em inglês, porque distraíram ele com outra língua. Right? Yes, I really wanted to be in your last Zoom class, and I showed up on time at 11 o'clock. And it looked like on Zoom, it had already happened at 10 o'clock. So what I would love to know, is there anything you can share from that class, or is there a copy, a video of that class, or anything that you could share about it now?
A Sondraia está falando de uma classe que ela queria estar com a gente e aconteceram problemas técnicos. E ela está perguntando o que a gente faz quando acontece isso, né? I'm going to explain first in English, then I will get back to Portuguese, okay? Thank you for asking, Sondraya. We will be bringing new options for everybody. And the first updating that we are making to make it work even better, we are building a WhatsApp group also. So for some students or for some technical problems that we have, we can talk to you by this WhatsApp group. For those who has some difficulties with email also, this will make it easy. And yes, we have a link. I'm going to take this link and send to all of you. And I will be sending also the recording of today's class. It will be going both all together, okay? Thank you. Now, I don't own a cell phone. Oh, So God. can I do WhatsApp over a PC? Yes, it will be WhatsApp. You can make it on PC. Aí a Sondraya está perguntando, ela não tem celular. Ela quer saber se ela pode fazer o WhatsApp no computador. Então eu estou respondendo que sim, ela pode fazer o WhatsApp no computador. A primeira resposta que eu disse para ela, e agora eu vou traduzir para vocês, é que para facilitar toda a comunicação, alguns amigos não estão acessando tantos e-mails, ou algumas vezes todos estamos enfrentando problemas técnicos. Então a gente está fazendo um grupo de WhatsApp mutado, exclusivo só para a gente trocar informação entre nós na nossa comunidade, sobre as classes, as gravações e os encontros gratuitos. Então vocês vão estar no futuro recebendo um convite para o grupo do WhatsApp, ok? E quem não tiver, eu vou fazer um vídeo explicando como vocês podem fazer isso no computador. I'm going to make also a video, Sondraya, so it will make it easy, step by step, how you can make the WhatsApp in your PC, okay? Oh, thank you. How lovely. Much appreciated. Thank you. Just a correction. Today is not a class, it's a conversation with my friends. They decide Yes. to visit me here. E o Carlos está lembrando, né, que hoje a gente está aqui numa conversa, num bate-papo. Hoje nós estamos celebrando aí os 30 anos de aniversário do nosso querido instrutor. I have I one see. more question. Yes, please. About the Sondraya está falando que tem seasons. mais uma pergunta, pessoal. Yes, there's a Genshin Jitsu hold for each of the seasons. And can you go over that? Can you tell me which ones they are? Ela está perguntando se a gente tem aí um cronograma para toda a estação. E yes, we do have, but we are just closing this season. So I'm going to tell you, but almost the classes are already done it, okay? They are recorded. We're still missing 2 or 3 classes live that we'll be doing for the end of this year, okay? Did you understand me? Well, I did, but I don't know how it matches what I asked. You are asking for classes or free meetings? No, not for classes. I just wanted to know each season is ruled by one of the safety energy laws, right? Yes. And I wanted to know what those 4 locks are. Eu confundi a pergunta dela com a parte técnica. Ela tem uma pergunta totalmente diferente. A Sondraya está perguntando sobre as estações do ano. Se existe uma relação entre primavera, verão, outono e inverno com os centros energéticos pessoais. Okay, so let's begin with the next season that begins next week. Fall. Fall is second depth. And we can, everything or anything relate to second depth
will help you to connect to the energy of this season. My suggestion, I have my preference, so everything is possible, but I suggest use the reverse increase of second depth. It's easy to practice 4 steps. And you know, my friends, textbook number 1 is talking about to get an energetic dimension. Text 2 is talking about the manifested dimension. But the last flows from text 1, they have this quality to bridge text 1 and text 2. They are not only energetic, not only manifested, but they are bridging energetic and manifest. That's the reason I'm suggesting the reverse increase of second depth. O Carlos, então, vai começar. Ele começou falando de fall, nós estamos falando do outono. Outono é uma estação do ano relacionada à segunda profundidade. Aí, os centros de energias pessoais relacionados à segunda profundidade. Mas ele quer falar de uma situação que ele gosta muito quando a gente fala um pouco sobre preferências, né? Aí, o que o Carlos está falando? Ele gosta de utilizar reversão e aumento de segunda profundidade. E ele explicou por quê. Porque os fluxos de reversão e aumento fazem a ponte entre o que a gente tem no livro texto 1, do mundo do universo energético, e o que a gente tem no livro texto 2, quando se fala de um manifesto. Quando a gente usa reversão e aumento, a gente está na ponte entre livro texto 1 e 2. Por isso que ele gosta muito dos fluxos de reversão e aumento e está indicando reversão e aumento de segunda profundidade para o outono. But this answer works for the North Hemisphere. Here in the South Hemisphere is the beginning of spring. So here in Brazil, in New Zealand, it's different. It's the beginning of the third depth season. Agora o Carlos está lembrando que o que ele falou agora do outono, né? Ele está falando para o hemisfério norte. Nós estamos aqui no hemisfério sul e aqui para a gente vai ser primavera. E primavera, terceira profundidade. And my suggestion is the same, reverse increase of third depth. E aí ele dá a mesma sugestão. Ele está falando de reversão e aumento de terceira profundidade. Then December 21st, we have the beginning of winter for the North Hemisphere and beginning of summer in the South Hemisphere. Então ele está falando que em 21 de dezembro a gente vai ter as mudanças de estação. Então vai mudar verão e inverno dependendo do hemisfério que a gente está, norte ou sul. So for the North Hemisphere, fourth depth, winter is fourth depth. Então vai estar essa mudança para o hemisfério norte. A gente vai estar falando de inverno, quarta profundidade. For the South Hemisphere is the beginning of summer, fifth depth. E aí, quando a gente fala do verão aqui para a gente no hemisfério sul, a gente está falando de quinta profundidade. Okay, then March 2021, we have the beginning of spring for the North Hemisphere and the fall for the South Hemisphere. E aí, em março 2021, a gente vai ter a mudança de primavera e outono também, falando da relação com o hemisfério norte ou sul. So North Hemisphere is third depth, South Hemisphere is second depth. E aí, para o hemisfério norte, a gente vai estar falando terceira profundidade. E para o hemisfério sul, a gente vai voltar a falar de segunda profundidade. And finally, about 21 of June is the beginning of summer in the North Hemisphere and winter in the South Hemisphere. E aí a gente está falando de junho, também por volta de 20 e 21, a gente vai ter a mudança aí de verão e inverno, falando em hemisfério norte e sul novamente. São essas as estações do ano, So onde o Carlos sugeriu a gente usar sempre
reversão e aumento da profundidade daquela estação do ano. So to make it simple, my suggestion reverse increase of the depths or special body functions, 1 to 5. E aí o Carlos está falando também que a gente pode manter essa relação com as estações do ano de uma forma simples, que é utilizar aí reversão e aumento da profundidade, que nele sugeriu, mas a gente pode usar também função especial do corpo de 1 ao 5. But probably we are thinking, okay, but what about first depth? E aí ele está falando, provavelmente vocês vão dizer, tá tudo bem, mas e se a gente for falar da primeira profundidade? Quando eu uso primeira profundidade? We may say that the first depth is related to the warmest days on each season. E aí o que ele quer dizer? Primeira profundidade são os dias mais quentes de cada estação. For example, here is still winter in the south of Brazil, in the south hemisphere, and today is a cold day. But 10 days ago, we had 30 degrees Celsius in the winter. So is the first depth part of this season very present with this warm weather in the middle of the winter. E aí o Carlos está trazendo um exemplo para nós. Hoje, agora, nesse momento, nós estamos aqui no inverno no Brasil. Mas como 10 dias atrás, a gente teve um dia com 30 graus Celsius. Foi o dia mais quente do nosso inverno. Então é sobre esse dia que ele está falando que a gente tinha que utilizar a primeira profundidade. Can you explain what you mean by reversing the depths? If we're supposed to do depth set 2, would you do depth 1 first and then depth 2, or do you mean do the depth backwards? Agora nós estamos com uma pergunta, eu só não vi quem foi que fez a pergunta, a Márcia vai me ajudar. Quando a gente fala de utilizar reversão e aumento daquela profundidade, por exemplo, a gente estiver falando de reversão e aumento de segunda profundidade, primeiro a gente faz a primeira e depois a gente faz a segunda, ou a gente faz a segunda relacionada à estação do ano? Usually we consider to move from backwards from 4th, 3rd, 2nd, and 1st as reverse increase of 5th depth. Carlos está falando que normalmente a gente pratica a reversão do formato decrescente quando a gente pratica a quinta reversão e aumento, faz da quinta, da quarta, da terceira, da segunda e da primeira. We don't have a flow reverse increase of 5th depth. So the flow we use is to practice reverse increase of 4th, 3rd, 2nd, 1st in the same sequence to harmonize 5th depth. O que acontece? Quando a gente fala em harmonizar a quinta profundidade, a gente não tem o fluxo reversão aumento em quinta profundidade. Ou a gente tem que é reversão e aumento da quarta, reversão e aumento da terceira, reversão e aumento da segunda, reversão e aumento da primeira. But for the other depths, for example, second depth, you just practice reverse increase of second depth. You don't need to do second and first or third depth, third, second, and first. Just use the reverse increase directly to that specific depth. E o Carlos está lembrando que isso acontece com a quinta profundidade, que nós usamos de exemplo. Mas, por exemplo, se você for usar segunda profundidade, você não precisa fazer segunda profundidade e primeira. Ou se for terceira, não precisa fazer terceira, segunda e primeira. Você faz só a terceira, no caso da terceira, faz só a segunda, no caso da segunda. Mary is talking about the equator area. You know, in the people who live in the equator, they cannot perceive the change of seasons.
E o Carlos está lembrando que a Mary falou sobre as questões de se perceber uma mudança ou de uma específica situação. Muitas pessoas não conseguem perceber que as estações estão mudando, não notam a mudança da estação. Because, for example, here in the north of Brazil, we are in the equator, and we have warm weather all over the year. The difference is in the winter, we have more rain, and then in the summer, but we still have rain because it's really rainy region. So in this case, maybe we can use only reverse increase of first depth because it's for the warmest days, and every day in the equator is a warmest day. Or maybe you can use a different approach. E o Carlos está dando alguns exemplos, né? Nós aqui no Brasil estamos na faixa da linha do Equador. Isso quer dizer que, para a gente no Brasil, é sempre calor, né? Não importa a estação do ano que a gente esteja, sempre é calor. Então, é natural que a gente use muito mais a primeira profundidade, reversão e aumento de primeira profundidade. Mas isso vai depender de cada região onde cada um de nós estiver morando e vivendo. Thank you, Carlos. Okay, friends, thank you so much. Take good care.